Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe, terminou o jogo na Jangadeiro Band News FM e aqui no YouTube um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo. Nesta quarta-feira, um empate por 1-1 entre Fortaleza e Ferroviário e Fortaleza, já que o mando de campo era do time coral. Empate que, a meu ver, deixa sabores amargos para os dois times, mas com motivos completamente diferentes. Antes da gente seguir com o papo, queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, faça parte do Futebolês junto com a gente. Estamos falando sobre futebol o tempo todo por aqui e sempre com materiais exclusivos na web. Você acompanha nossas lives, as transmissões, o programa da TV, o programa da rádio, enfim, continue por aqui. Então se inscreva, ative o sininho que vai ser muito bacana. Vamos lá, né? O Fortaleza fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Por mais que você vá buscar as explicações táticas para a partida, hoje as individualidades foram todas muito abaixo. Você vai pensar pouquíssimos jogadores que vão se salvar, e é muito mais por lampejos e situações do que por atuações lineares durante o jogo inteiro. Você vai buscar o Cauã, que, por exemplo, em 2 lances, em leitura interessante de movimento do Ciel, evitou que o atacante coral pudesse marcar o que naquela altura seria um segundo gol do Ferroviário, que decretaria o resultado, uma hora no final do primeiro tempo, outra no segundo tempo. Você pode argumentar que o Zé Wellison foi um jogador que entregou alguma coisa no primeiro tempo também, muita correria, muita força, mas o fato é que é difícil você pensar qualidades no jogo de hoje do Fortaleza. As individualidades, aquelas que mais se esperam, hoje foram muito mal. Moisés substituído ainda no intervalo, Galhardo então foi substituído com uma vaia histórica aqui no PV, Iago Pikachu muito mal. Simplesmente o Fortaleza não conseguiu encaixar, não conseguiu jogar diante de um Ferroviário que fez uma partida, coletivamente falando, exemplar. E exemplar em vários aspectos. Exemplar porque mesmo abrindo o placar aos 5 minutos, tinha seu plano de jogo de se defender, mas em nenhum momento abriu mão de ter um contra-ataque engatilhado. Um treinador que entendeu que fisicamente o jogo seria muito desgastante, fez as 5 substituições e sempre rapidamente fazendo. Tanto é que o Ferroviário faz a sua 5ª substituição aos 30 minutos do segundo tempo. Dentro do plano de jogo que o Ferroviário escolheu, foi o time que muito melhor executou o que tinha que ser feito do que o Fortaleza. E aí entra no que eu falei no início do vídeo. Por que sabor amargo para os dois lados? Porque o Fortaleza, alguém vai falar que o Fortaleza arrancou empate num jogo que ele ficou perdendo quase que 99% da partida. Porque não dava o Fortaleza entender como o jogo de hoje só pelo resultado. Tem que acender um sinal de alerta, por mais que seja apenas o 5º jogo da temporada, mas de um jogo muito ruim e de alguns jogadores atuando muito abaixo. Hoje, por exemplo, alguém vai falar, sentiu falta do Caleb, teve um problema físico, não foi pro jogo. Mas não dá para depender só do Caleb, por exemplo, como o jogo do Iguatu. Moisés, eu sei que a início de temporada, uma readaptação, não ganhou uma do Wesley, lateral direito do Ferroviário. Quem entrou também não entregou muita coisa. Marinho não foi bem, Machuca, apesar do gol, fez ali alguma fumaça do lado esquerdo, atrapalhou um pouquinho a vida do Wesley, lateral do Ferroviário, mas não aconteceu muito mais do que isso também não. Lucero também entrou mal, enfim, o Fortaleza não fez um bom jogo. E o jogo fica amargo para o Ferroviário porque numa partida em que você abre o placar cedo, não é pressionado pelo adversário tecnicamente superior a você. O Ferroviário em nenhum momento foi encaixotado pelo Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu pressionar. O Ferroviário sempre teve o jogo muito sob controle. E que mesmo assim, pra você ter uma ideia, tomando gol aos 45, foram 9 minutos de acréscimo, não dá para dizer que o Fortaleza fez pressão. Então bate no Ferroviário, se por um lado a alegria de fazer um jogo competitivo contra o Fortaleza, se mostrando, depois de um início do campeonato perdendo para o Floresta, depois de 2 vitórias no sufoco contra o Atlético e contra o Calcaia, fazer um jogo competitivo contra o Fortaleza é sempre um excelente sinal. Mas um jogo em que dentro da sua proposta, a proposta do Fortaleza, a proposta do Ferroviário, o Ferroviário foi muito melhor em campo, fica um pouco amargo ver o resultado partir das mãos, resultado que deixaria o Ferroviário muito vivo pela primeira colocação do seu grupo, do grupo B, podendo até não precisar fazer 2 jogos de quartas de final. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês, desculpa a gagueira, faça parte do Futebolês, se inscreva se você não está inscrito, que aí você acompanha tudo que é produzido por aqui.